Segundo, nascidos da carne. Os nascidos da carne estão entre a segunda e a quarta parte dos que ouvem a palavra, conforme disse o Senhor Jesus. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Mateus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Explicando seu conteúdo, acrescenta: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mateus, capítulo 13, versículos 20 e 21. Muitos ouvem a palavra e não a compreendem. Isso não acontece com os que são mencionados nesses versículos, pois eles a ouvem e a compreendem. Inclusive, eles a recebem imediatamente com alegria. Mas chama a atenção a velocidade da crença e da descrença na palavra, pois recebem logo com alegria, mas em seguida logo se escandalizam. Os nascidos da carne são carnais. Este grupo de pessoas é essencialmente constituído por aqueles que vivem na base da emoção. São vítimas da bajulação do pastor de tal forma que acabam se tornando membros fiéis do pastor e não do corpo do Senhor Jesus, que é a igreja. Se o pastor for transferido para outra localidade, os carnais imediatamente também se transferem para permanecer junto dele. Os nascidos da carne sempre seguem os passos do pai na carne. Se este cair em pecado, eles também serão motivados a cair, porque a carne está ligada à carne. O fato é que, ao ser gerado na carne, o pastor, consequentemente, gerará membros e pastores na carne. Contudo, isso não é uma regra. Há exceções, claro. Mas, geralmente, é assim que tem funcionado. Ovelha gera ovelha. Bode gera bode. Carne gera carne. A natureza carnal sempre está voltada para seus próprios objetivos e projetos. Essa característica, inclusive, a diferencia da natureza espiritual. Os interesses do nascido da carne contrariam os interesses do nascido do espírito. Enquanto o primeiro procura fazer sua própria vontade, o segundo, o nascido do Espírito Santo, procura fazer a vontade de Deus, cujo interesse está no bem-estar do próximo. A fé emotiva e o entusiasmo são constantes nos nascidos da carne. Isso lhes proporciona grande alegria, não do espírito, mas da própria carne, quando o assunto diz respeito às promessas de Deus. Porém, quando o texto sagrado exige obediência, submissão às autoridades, perdão, dar a outra face, arrependimento, oração pelos perseguidores e demais atitudes de caráter cristão, isso provoca tristeza e até revolta nos carnais. E eles reagem carnalmente alegando injustiça. Esse tipo de pessoa confunde a fé natural com a fé sobrenatural, o sentimento de emoção com a convicção do intelecto. A vida do carnal é como feijão no algodão molhado. Cresce rápido na aparência, mas por não ter raiz consistente, não produz fruto. O nascido da carne é por natureza religioso e tem aparente comunhão com Deus, mas o resultado final de sua vida religiosa é frustração. O nascido da carne é carne. Quando os autores sagrados falam em carne, não estão se referindo à matéria, ao corpo físico, porque este serve como templo para o Espírito Santo. Biblicamente, a carne diz respeito à vontade humana. Ela é inimiga de Deus por não querer se sujeitar à sua vontade. A mente carnal tem suas próprias regras, segue suas próprias cobiças e inclinações de sua natureza rebelde. O Espírito ensina que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos, capítulo 8, versículo 7. O nascido da carne facilmente rende-se a paixões e às emoções circunstanciais. E na falta do pastor que lhe passou emoção, ele desanima na fé e imediatamente junta-se a outros carnais. O nascido da carne é aquela pessoa que recebe o Evangelho com alegria, aceita Jesus Cristo como Salvador, passa pelo batismo nas águas por imersão,
Participa das reuniões dominicais e até se torna membro ativo e voluntário de alguns serviços na igreja. Mas, infelizmente, tudo não passa de mera formalidade exterior, porque no seu interior não morreu para o mundo. Qual o preço a ser pago pela aceitação de Jesus como Salvador? Nenhum. Aceitar Jesus, todos aceitam. Mas sacrificar a vida por inteiro ao Senhor, sujeitando-se à sua vontade, é totalmente diferente. Lembramos que ninguém pode seguir o Senhor fazendo sua própria vontade e a dele ao mesmo tempo. É impossível servir a dois senhores. Ou a pessoa há de agradar a si mesma e aborrecer o Espírito de Deus, ou irá fazer a vontade do Senhor e contrariar a sua própria. Esse tem sido o grande problema dentro das igrejas evangélicas. A maioria das pessoas acata tudo o que se ensina no altar, mas poucas praticam o que aprendem. De fato, os nascidos da carne até conseguem praticar algumas doutrinas de fácil cumprimento, tais como passar pelo batismo nas águas, dar ofertas, ser assíduos na igreja. Mas quando os ensinamentos cristãos requerem sacrifícios, tais como renúncia da própria vontade, perda da vida, ou seja, renúncia dos desejos da carne, pela causa do Senhor Jesus, aí não conseguem cumprir. A verdade é que, enquanto a pessoa não morrer para si mesma e para o mundo, o Espírito Santo não pode gerar nela uma nova criatura. Eu mesmo sou testemunha disso, pois vivi essa experiência por mais de 1 ano. Aceitava Jesus como meu Salvador toda vez que era feito o convite. O detalhe é que, apesar de tê-lo aceitado muitas vezes, não lhe entregava a minha vontade, a minha vida. Ora, isso me colocava na condição de nascido da carne, posição intermediária entre os filhos do mundo e os filhos de Deus. Não era incrédulo, mas também não era um convertido. Não era quente, mas também não era frio. Tal condição parece ser a mais deplorável possível, porque dá a sensação de convertido aos incrédulos e de incrédulo aos convertidos. Acreditamos também que os nascidos da carne podem ser frutos dos milagres físicos, como curas, libertação de vícios e prosperidade. Eles recebem os milagres da fé e, em virtude disso, acreditam na aprovação divina quanto à sua maneira de viver. Eu era como muitas pessoas cuja aceitação de Jesus era motivada por medo do inferno. Mas na prática do dia a dia não havia qualquer renúncia da minha vontade. Ao contrário, o fato de tê-lo aceitado como Salvador e de ter sido batizado nas águas fazia com que acreditasse que podia segui-lo fazendo algumas das minhas vontades. Na verdade, minha vontade sempre prevalecia. Além disso, nunca havia me sentido um grande pecador para precisar de tão grande salvação. Tinha-o apenas como salvador do castigo eterno. Até que em um dia maravilhoso, o mais glorioso da minha vida, finalmente fui convencido pelo próprio Espírito Santo do quão desgraçado, miserável e infeliz pecador eu era. E em meio às lágrimas de desespero pela minha perdição, o mesmo Espírito me apontou à única pessoa capaz de apagar todos os meus pecados e de me salvar no castigo eterno: Jesus Cristo, seu Filho amado. Desde então, ele passou a ser meu único Senhor, Salvador e Deus, o primeiro em minha vida. Nicodemos é um exemplo de nascido da carne. João, capítulo 3, versículos 2 a 7. Pelo fato de realizar um trabalho religioso junto ao povo judeu, jamais imaginou que receberia do Senhor Jesus uma palavra tão dura, tão direta e tão honesta. O Senhor não mediu palavras para definir a situação espiritual daquela autoridade religiosa. Nicodemos não foi reconhecido como um homem de Deus, e isso mostra que nem todos os que ocupam cargos religiosos, ainda que sejam os mais importantes, estão na condição de pessoas nascidas de Deus. O nascido da carne acredita que seu trabalho religioso na igreja o faz aprovado como alguém espiritual. E isso não o difere daqueles que fazem caridade pelos aflitos com o intuito de agradar a Deus. Obviamente, a caridade é muito bem vista diante do Altíssimo, mas não é suficiente para se alcançar a salvação. Da mesma forma, o trabalho religioso não garante a salvação de ninguém.
Para Deus, o importante não é o que a pessoa faz, no que se refere às obras, mas o que ela é. É claro que, quando a pessoa é de Deus, de forma bem natural, faz o que lhe agrada. Apesar de Nicodemos ter sido bem conceituado entre seus irmãos de fé, precisava nascer de novo. Observe que o Senhor Jesus não reconheceu Nicodemos como homem de Deus, apesar do seu cargo religioso. Esse fato mostra que o lugar de destaque na hierarquia religiosa não garante a salvação eterna. O Senhor fala claramente para Nicodemos sobre a necessidade de ele nascer de novo. Aliás, a única vez que ele ensinou sobre a necessidade do novo nascimento foi com respeito a Nicodemos, um mestre no judaísmo, pessoa respeitadíssima na religião oficial. Chama a atenção o fato de o Senhor jamais ter sequer mencionado o novo nascimento até então. Seus discursos focavam sobretudo o reino de Deus, porém não faziam alusão ao nascimento do Espírito. Além disso, curava e libertava o povo de seus flagelos. Mas foi justamente para Nicodemos que ele falou sobre o novo nascimento. Por quê? Certamente, Nicodemos era o tipo do cristão atual, muito solícito na realização das tarefas religiosas, porém distante do caráter cristão. Nicodemos deveria se sentir extremamente honrado e orgulhoso de sua posição religiosa, contudo, era muito vazio. Apesar de tudo, Nicodemos era um homem sincero na sua crença. Daí a razão pela qual o Senhor o privilegiou com tamanha revelação. Por que tantos nascidos da carne? Os milagres realizados pela fé são a razão principal para fazer surgir os filhos da carne, tendo-se em vista que a maioria das pessoas é convencida a aderir ao cristianismo em virtude dos milagres que vêm acontecer. A mensagem da fé-benefício tem provocado milagres no meio do povo. Milagres de curas, de libertação de encostos ou de vícios, de reconstrução de lares e de uma infinidade de coisas extraordinárias. Entretanto, o maior dos milagres, que é o novo nascimento, tem acontecido, infelizmente, com menores proporções. Os milagres que mencionamos são mais simples do que o milagre do novo nascimento. Isso se deve ao fato de que as pessoas têm fé para conquistar os benefícios materiais, mas não possuem a mesma fé para superar sua natureza carnal, substituir sua vontade pela vontade de Deus e, assim, morrer para si e viver para Ele. Há mais disposição de fé para as conquistas exteriores e materiais, como a cura de uma enfermidade e a compra de um carro, por exemplo, do que para as conquistas interiores e espirituais. Isso porque o sacrifício físico é menos doloroso do que o espiritual. O sacrifício exigido pela fé nas conquistas materiais é material, mas o sacrifício exigido pela fé nas conquistas espirituais é espiritual. Vejamos. Deus promete abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre todos os dizimistas e ofertantes. Para isso, é preciso manifestar a fé sacrificial, pagando o dízimo e dando ofertas. Portanto, as riquezas econômicas vindas de Deus exigem o sacrifício financeiro, que é material. Porém, para a pessoa nascer do Espírito Santo, é preciso sacrificar a própria vontade, ou seja, morrer para si mesmo. Obviamente, este grau de fé exige um sacrifício espiritual que é muito maior do que o sacrifício financeiro. Uns têm tido fé apenas para sacrificar a si mesmo, ou seja, a própria vontade. Outros para sacrificar com seus dízimos e ofertas. Há ainda os que manifestam fé tanto para conquistar uma nova vida em Cristo Jesus, quanto para conquistar a vida com abundância prometida por Ele. O importante é que cada um tenha a sua própria fé bem definida. Muitas pessoas são gratas ao Senhor pela manifestação de poder em suas vidas, mas ainda assim recusam-se a abrir mão da liberdade da carne. Afinal, todos são livres para fazer o que bem entendem. Como sinal de gratidão, trocam de religião, de igreja e até de costumes. E voluntariamente colocam-se à disposição de alguns serviços religiosos. Mas para nascer de Deus, é preciso sacrificar a própria vida, isto é, renunciar aos apelos da carne e do mundo. É como o Senhor disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João, capítulo 12,
versículo 24. E confirma Salomão: melhor é o longânimo do que o herói da guerra e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Provérbios, capítulo 16, versículo 32.